com grande alegria que recebemos a foto das nossas sócias, Dona Laura de Souza e as filhas, Ana Paula e Mata Daniele, da cidade de Catanduvas, no Paraná. A vocês o nosso muito obrigada e que Deus continue abençoando toda a sua família. Seja você também um sócio dessa obra de evangelização. Nós precisamos de você. Um grande abraço a Dona Laura e também as suas filhas, Ana Paula e a Marta. E faça como elas fizeram, né? Como a Dona Laura fez, enviou a sua foto. E a gente fica muito feliz aqui em receber e publicar também. Quero lembrar que nós estamos nesse mês de junho com a campanha Coração Santo. Você sabe muito bem dessa campanha que ao longo de toda a nossa programação, nós temos falado muito sobre isso, né? Que, claro, em primeiro lugar, a gente procura divulgar, propagar, falar destas 12 promessas do coração de Jesus e também de toda essa espiritualidade do coração de Jesus que permeia e que está sempre na nossa vida. Desde quando a gente se entende por gente, a gente ouve falar do coração de Jesus. E nesse mês de junho, a casa quer levar até você, a associação, a Rede Século XXI, Padre Eduardo, de maneira muito especial, quer que você pense nisso. Então, primeiro momento isso, nessa campanha Coração Santo. Segundo momento, a gente quer adquirir ou consertar, adquirir material novo, logicamente, né? E com isso, 5 câmeras externas nós estamos querendo. E para isso a gente vai precisar da sua colaboração, da sua participação. Então você que é sócio evangelizador, quiser nos ajudar, além dessa contribuição mensal que você faz, você pode também fazer a sua colaboração extra, que a gente sempre envia o boleto, aliás, na sua revista, esses 2 boletos, né? Então você faça aí de acordo com o seu coração, com a sua possibilidade, nos ajude não só a divulgar a devoção ao coração de Jesus, propagar, mas também adquirir estas 5 câmeras que nós tanto precisamos. É claro que o material sempre vai deteriorando e a gente precisa renovar tudo isso para que chegue uma imagem bela e também um trabalho muito bonito até você, tá bom? Vamos atender, além disso, dos interativos, das pessoas que ligam, as pessoas que pelo WhatsApp mandaram o seu pedido. Sua bênção, Padre, meu nome é Raimunda e eu peço a proteção a Deus por toda a minha família. Ela não disse de onde ela escreve, né, a Raimunda, mas, claro, os seus pedidos de oração estão aqui. Também quem faz o seu pedido de oração não colocou o nome da pessoa, ela não colocou o nome, só disse, boa noite a todos e peço orações. Que bom. Ainda bem, né, Padre, que pedem orações, que vêm até nós apresentando as suas maiores necessidades. Também essa outra pessoa pede, eu peço pela minha saúde, pelos exames que eu vou fazer, que de fato não seja e não aconteça nada de grave. Isso pelo WhatsApp. Agora, nós temos aqui pelo e-mail, também chegaram alguns e-mails. A Patrícia diz assim, boa noite, querido Padre Air, Deus o abençoe muitíssimo. E também ao Padre Bruno. Muito linda e importante essa missão de vocês, sacerdotes. Peço a Deus que sempre olhe por vocês. Então, ela coloca aqui, né, fala sobre o diálogo, né, e também manda um abraço, ela é de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Quem também faz o seu pedido de oração é a Nayara, ela é de São Paulo, capital. Ela pede oração pela minha família, né, mas ela diz assim, ela é de Salto, no interior de São Paulo, e pede pelos seus tios que estão lá em São Paulo, capital. A sua família é de Salto, você estava dizendo? Sim. Aqui vizinho da gente, Vizinho, né? Seus sim. pais moram aqui ainda? Moram em Salto. E com certeza estão aí nos vendo agora. O nome deles? Qual é o nome dos seus pais? Então, meu pai é Elcio e minha mãe Rita de Cássia, do Espírito Santo. Elcio e Rita de Cássia, um grande abraço nosso aqui, né? Um grande filho aqui, o grande Bruno, que tem, né, tanto conhecimento, apesar de tão pouco tempo de sacerdote, né, de sacerdócio. Muito bem, nós vamos então continuar a nossa reflexão. Daqui a pouco a gente atende mais alguns dos nossos irmãos e irmãs. Eu vou deixar um pouquinho aqui, depois a gente tira o notebook daqui. Aliás, não é notebook, como é que chama? Tablet, né? Tablet, não é notebook. Muito bem, olha só, nós falávamos então desta questão da família, do diálogo. A gente falava que é importante o diálogo na família e a gente vê o quanto isso, de fato, eu diria, faz falta. Não pode ser um monólogo, né, onde só um fala e o outro só escuta, porque quando você escuta demais, você cansa de ouvir, né? E se você fala demais, você pode cansar de falar. E a pessoa acaba não dando muito mais atenção àquilo que você fala. O que você acha, Padre Bruno, que hoje tem ajudado nesse distanciamento da família? Por exemplo, se tem falta de diálogo, tem alguma coisa que você percebe que pode estar ajudando nessa falta de diálogo? Sim, há diversos elementos que não só... Agora nós estamos vivendo um momento em preparação para o Sínodo das Famílias, né? E se vemos as análises que fazem
sobre a situação familiar, nós notamos aí vários elementos que estão dificultando esse diálogo com a família, né? Um deles, sem dúvida, pode ser até os próprios meios de comunicação. De fato, de fato. Social, né? Porque os meios de comunicação social hoje em dia é uma facilidade, todos têm ao alcance da mão, um celular, um tablet, um computador, é muito fácil, né? E os meios de comunicação nos colocam nesse ambiente virtual, né? Um pouco até fictício, irreal em certo sentido. E isso pode colaborar também para separar, às vezes, as pessoas que estão na mesma casa, mas cada um no seu mundo virtual. Né? Isso é um perigo que nós temos que cuidar também nos meios de comunicação. Não vê-los de maneira negativa. Porque tem que ter um equilíbrio, na verdade, não é? Exatamente. Os meios de comunicação também são criaturas. E como criaturas nós podemos ordenar as criaturas a Deus, né? Levá-las também com um correto uso a Deus nosso Senhor, servir-nos dela para evangelizar, para atrair. Os próprios meios de comunicação social podem também colaborar para a união entre a família, né? Às vezes, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade de pedir perdão, porque tem vergonha, né, de ir lá com o pai, ir com a mãe. Difícil mesmo, né? Pedir perdão é muito difícil, dar o primeiro passo. Às vezes, os meios de comunicação, sobretudo as redes sociais, podem até ajudar. Por que não? Se você está passando algum momento de dificuldade, de falar com teu pai, com tua mãe, com teu filho, com tua filha, um amigo, uma amiga, por que não primeiro mandar uma mensagem? Olha, eu quero pedir desculpa para você. Preparando o terreno, na verdade. Preparando o terreno, para depois um encontro. Isso é muito importante. Os meios de comunicação, esse mundo virtual, nos pode ajudar a preparar o terreno para o encontro pessoal, né? E devem ser assim. Os meios de comunicação devem ser um apoio para a nossa comunicação, digamos assim, íntima, pessoal, face a face, pessoa a pessoa, coração a coração. Todos nós precisamos disso. O ser humano é um homem ou mulher que estão criados para estar com os outros, né? Ninguém é uma ilha, todos nós precisamos dos outros, não só para sobreviver, né? Porque eu não tenho todos os recursos nas minhas mãos. Eu preciso do meu irmão, da minha irmã, para me desenvolver como pessoa humana. Isso se faz através do diálogo. E os meios de comunicação têm um papel importantíssimo nisso, em construir pontes de diálogo. Claro, só que se a gente não usar bem aquilo que você dizia, isso de fato pode acabar criando um distanciamento entre a família. Inclusive, a gente até estava conversando outro dia num grupo, falando que às vezes as pessoas perdem a mão em relação a isso, né? E você acaba indo no mesmo lugar, mas todo mundo com o mesmo celular. Não há problema nenhum em ter o celular, mas a maneira como você usa isso. E, de fato, você está junto, mas não está tão junto assim, né? Então, se a gente consegue usar bem, a gente percebe que o meio de comunicação, ao invés de atrapalhar, né, aquilo que você dizia, ele pode ajudar muitíssimo, não só a família, mas os relacionamentos em geral, né? Eles podem ser uma força somatória. Você soma e não divide para que as pessoas criem essa ilha, essa distância toda, né? Tem algum outro elemento que o senhor acha que você acha que seria importante? Olha, também nesse aspecto tem vários elementos, né? Por exemplo, a falta de tempo para dialogar, de passar o tempo com o outro, engraçado, a gente perde um pouco isso, tempo, né? A gente perde essas referências, né? A sociedade moderna é tão, digamos assim, turbulenta, tudo expresso, tudo rápido, tudo quase num mundo louco, né? Vivemos numa correria diariamente. Temos que aprender a gastar o tempo com o nosso irmão, com a nossa irmã. Não será nunca tempo perdido, o tempo que a gente para escutar o nosso filho, escutar a nossa filha, escutar o meu pai, escutar minha mãe. O Papa Francisco fala muito da necessidade de escutar os avós, né? Como os avós como esse poço de sabedoria. Mas o pessoal não dá muita atenção, infelizmente, né, aos avós. Infelizmente não. E eles têm muito para nos ensinar, né? Essa sabedoria de toda uma experiência de vida, de trabalho,
muitas vezes de sofrimento, quanto eles aprenderam da vida? Aprenderam muito da experiência, né? E depois, acho Agora, que também... Então, só dentro dessa questão da falta de tempo, aliás, o tempo, essa correria toda nos atrapalha muito, eu acho que seria importante que a gente até abordasse um pouco isso assim, será que a gente não aproveita isso e até por uma preguiça pessoal, ou assim, eu não queria muito conversar com aquela pessoa, a gente fala que não tem tempo. Será que a gente acaba não aproveitando muito isso também? Por exemplo, olha, de fato, a gente sabe que não temos tanto tempo assim, né? Você vai numa cidade grande, numa capital, qualquer lugar, uma cidade maior, as pessoas de fato correm muito, né? Pessoas que até têm 2, 3 empregos, justamente para a questão de sobrevivência um pouco melhor. Mas será que às vezes a gente não aproveita disso para usar disso, dizendo, olha, de fato eu não tenho tempo, mesmo tendo? Será que as pessoas acabam não usando isso em benefício próprio? Será que não? Uma possibilidade. Com certeza vai um pouco por aí, porque podemos dar um tempo ao trabalho, né? Quando quer. Né? Interesse nosso. Quando às vezes temos o interesse, não sei, de ver um filme, num cinema, encontramos o nosso tempinho. Sempre. Quando temos o interesse, encontramos. E na nossa vida, o que é mais importante do que a família? Muitas vezes temos tempo para os negócios, temos tempo, talvez, para gastar em outras coisas e muitas vezes esquecemos o fundamental, o mais importante, que é o tempo que nós passamos com a nossa família. E nesse sentido, aqui eu gostaria de mencionar a importância do domingo. Antigamente sempre pensava, e até hoje, né, ainda é assim, o domingo como o dia da família, o dia para estar em família. Como é importante recuperar essa dimensão do domingo como o dia da família. Estar em família no domingo, gastar o tempo, ir a um parque, algum momento de lazer em família, ir a algum lugar, o que preferirem, para estar em família. Né? Ou até mesmo usufruir dos meios de comunicação em família. Vamos ver um filme em família. Aquilo que é possível ver, né? Exatamente. Aquilo que é possível ver, sem sombra de dúvida. Eu acho que é criar ambientes e criar situações, né? Você sabe que outro dia, numa das homilias, lá na paróquia, aqui onde estou, em Campinas, paróquia São José, eu falava justamente isso. Quando a gente tem interesse, você cria tempo, você cria lugar, não há distância, você produz aquilo que você precisa produzir, mas se há um interesse. Então, assim, eu acho que quando eu quero dialogar com você, eu vou encontrar tempo para isso. Você entende? Então, assim, por isso que eu digo que a gente precisa produzir isso, né? A gente precisa produzir o tempo. Por mais que, às vezes, aquilo que eu dizia, as coisas vão mexendo com a gente, vão tirando a preciosidade de estar com o outro, você dizia isso muito bem, né? Gastar tempo com a outra pessoa. Você sabe que tem hora que eu estranho quando eu estou com tempo para poder conversar com a pessoa, eu falo assim, meu Deus do céu, será que eu não tenho nada para fazer? Não bate uma angústia assim, gente, será que eu estou tão à toa assim que eu estou podendo conversar com os outros? E é perder o tempo com o outro, a gente esquece isso, Sim. Que é fundamental. Porque nunca, em verdade, será tempo perdido. Nunca será. Né? Nós precisamos... o homem é um ser social, nós vivemos, né? E a família é fundamental nesse sentido. E os meios de comunicação nos podem ajudar também a unir a família. Às vezes, há temas muito difíceis, até polêmicos, que os jovens, sobretudo adolescentes, eles não gostam de tratar com os pais. Têm dificuldade, às vezes, temas relacionados com a afetividade, a sexualidade, drogas, né, violência, problemas interiores pelos quais eles estão passando, vivendo assim com profunda angústia, tem essa dificuldade. Por isso os pais e os educadores, eles têm que ter um sexto sentido para captar essas necessidades do outro, que eu falava no começo da empatia, que é você colocar-se naquela situação, entender o contexto dele, colocar-se no lugar dele para entender, né? Os meios de comunicação social podem também servir. Se eu me lembro, anos atrás, eu trabalhei numa pastoral juvenil, acompanhando vários adolescentes e jovens, né?
E eu em me São lembro... Paulo ou onde? Em São Paulo. Em São Paulo, capital. Primeiramente em Itu, quando o tá. seminário estava em Itu, depois em Arujá também, acompanhando jovens, né? E essa experiência, eu me lembro que às vezes o que fazíamos, quando tinha um tema um pouco polêmico para tratar com jovens, difícil, nós pegávamos algum vídeo que estava circulando, né, pela internet ou algum filme que estava circulando e colocávamos para esses jovens, esses adolescentes, e depois dialogávamos sobre aquilo. Você não imagina como era bom aquilo. Por quê? A gente usava de um meio de comunicação para criar diálogo entre eles, Universo entre os atual jovens. para eles. Que bom isso. Assim mesmo, né? Então, às vezes, um tema, não sei, do amor, do casamento, do trabalho, que para o jovem é tão importante, dos estudos, do futuro. Colocávamos algum tema num vídeo, alguma palestra, algum pequeno filme, algum extrato de algum... Ou até mesmo, às vezes, até de uma novela que mostrava uma situação, uma realidade. E depois dialogávamos entre nós. O que vocês acham do ponto de vista das nossas necessidades, do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista da sua fé? O que você acha dessa realidade? Como dar respostas a esse problema que foi apresentado nesse meio de comunicação, né? Porque eu vejo também um dos problemas atuais é a abundância de informação. Hoje, basta você colocar no Google, você encontra informação de tudo. E os nossos jovens têm uma abundância de informação, mas muitas vezes não têm olho crítico, não têm a formação para entender e ler corretamente esta informação. E também ela pode ser uma informação muito superficial, né? Eu acho que por mais que sejam textos imensos, a informação talvez que você encontre não tenha tanto elemento ali de profundidade que ele possa até ter um senso crítico sobre aquilo, né? E de fato ele pode ser levado para informação que na verdade não é verdadeira, né? E se você me permite sobre isso, tem um documento da Igreja que é do Concílio Vaticano II, que é o Intermirifica, que nós conhecemos, que fala sobre os meios de comunicação social na vida do cristão. E esse documento do Concílio Vaticano II fala justamente disso, aí no número 10. Ele fala que os pais e educadores têm que aprender a arte de ensinar os jovens, as crianças, a receberem a informação, verem a televisão, o rádio, até mesmo as músicas, cinema, com um senso crítico, com um olhar, não simplesmente receber essa informação passivamente, mas o educador, o pai, a mãe, como os principais educadores da juventude, tem que aprender essa arte de fazer com que os filhos entendam aquilo que eles leem, aquilo que eles veem nos jornais, que veem na televisão. Diz assim o texto, cito literalmente, os destinatários dos meios de comunicação social, diz assim a Intermirifica, sobretudo os jovens, procurem acostumar-se a ser moderados e disciplinados no uso desses meios de comunicação. Ponham, além disso, empenho em entenderem bem o que ouvem, leem e veem. Colocar empenho em entender bem aquilo. Não simplesmente ver, não simplesmente ler, não receber passivamente, mas entender essa informação que eu recebi desse meio de comunicação, dessa rede social, por que foi dita? Em que contexto foi dito? Por quem foi dito? É verdadeiro isso? É verdadeiro? Até que ponto? Qual é o contexto daquela pessoa que disse isso? Por que foi transmitido? Isso ajuda o jovem a entender e assimilar aquela informação. Né? Temos muita informação, falta formação. Falta formação, a questão do que você diz também, a questão do senso crítico sobre aquilo que a pessoa está lendo, né? Eu acho que às vezes a gente se deixa levar por situações ou por informações que não são verdadeiras, né? Sobre drogas, sobre família, sobre afetividade. Às vezes você lê, mas você não aprofunda pelo senso crítico que você não desenvolveu e você acaba consumindo aquilo como se fosse verdade. Isso é ruim.
porque te cria, te faz ser também uma pessoa superficial quando você vai transmitir ou aquela informação ou uma outra informação baseada naquilo ali. Pelo menos eu penso assim. Uma outra coisa, uma das coisas que você falava sobre a questão de expressar, os filhos poderem conversar com os pais poderem conversar com os filhos. Você dizia também a questão do sexto sentido em relação, para observar como que esses jovens se expressam. E uma das coisas que um VT que a gente vai assistir agora é justamente isso, como que a família expressa esse sentimento. E a motivação para isso é justamente essa. Você expressa os seus sentimentos para a sua família? Vamos ver. A maioria das vezes, sim. Às vezes eu sou muito fechada dentro de mim mesma, mas às vezes tem hora que tem que falar. Não dá para segurar. Ah, sim, com certeza. Eu acho muito importante, né? Porque sempre a família está em primeiro lugar, né? Eu acho legal isso, sabia? Eu acho legal quando as pessoas conseguem expressar, o assunto é esse, né, também é nesse primeiro momento, de expressar aquilo que sente, dizendo, olha, de fato eu preciso saber expressar o meu sentimento na família, porque como é que o marido vai dizer para a esposa, como é que ela vai saber que ele a ama de fato se ele não expressa isso? Ou não só com palavras, né, mas também com gestos, né, de ternura. Como que o marido também não vai perceber os filhos e assim por vice-versa? Como é que vai se perceber que um ama o outro se não se expressa isso, né? Você acha importante essa questão de se expressar o sentimento que se tem? Sim, com certeza. Na nossa vida de diálogo familiar, não só familiar, no diálogo social, nós manifestamos aquilo que temos dentro através das palavras, mas não somente das palavras verbais. Como eu dizia no começo, existe uma linguagem de todo o nosso ser, através de gestos, um gesto simples de uma flor, entregar uma flor, um presente, um gesto de apoio, uma palavra amiga. Tudo isso constrói o diálogo. E nós, infelizmente, o mundo virtual no qual vivemos nos fecha muito. E nós temos necessidade dessa abertura. O homem moderno, a sociedade moderna hoje em dia, sofre muito com a angústia. E, sobretudo em alguns países, pensamos nos países da Europa, outros países do Oriente, Japão. A sociedade vive numa sociedade de muita solidão. Ninguém encontra já uma pessoa com a qual possa falar, possa expressar seus sentimentos. E é na família onde se começa isso, né? Eu sempre digo que a família é o lugar, é esse berço onde nós aprendemos as virtudes, tanto civis como religiosas. A importância da família. O que nós somos na família, depois vamos refletir isso na vida social. Se nós aprendemos a expressar-nos em família, a pedir perdão, a saber entender o outro com empatia, com preocupação, com interesse, depois vamos levar isso à vida social. Vamos saber entender aquele talvez funcionário nosso, aquele nosso patrão, aquele nosso amigo, aquele nosso companheiro de trabalho, aquela pessoa que estuda conosco. Nós refletimos a nossa situação familiar depois na vida social. Muitas vezes os problemas que nós temos na nossa família, que levamos dentro da nossa família, depois explodem fora na nossa vida social, né? Por isso a família é uma escola de virtudes, escola de oração, escola de compreensão. Muito interessante, o Papa Francisco também, cito novamente o Papa, ele numa das audiências em maio, não me lembro bem a data, mas ele dizia que toda a família cristã deveria ter na porta da sua casa 3 palavras. Com licença, obrigado e me desculpa. As 3 palavras em toda a porta de uma família cristã. Com licença, muito obrigado e me desculpa. Essas 3 palavras são importantíssimas, sabê-las expressar, né? Manifestar. Quantas vezes, quando temos que interromper talvez uma conversa, um trabalho da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, chegamos direto, né? Sem pedir licença. Nem se pode ou não, né? Já chega dizendo aquilo que acha que tem que dizer e pronto, né?
Essas 3 palavrinhas não são palavras mágicas, com certeza, mas quanto ajuda a que expressamos realmente profundamente aquilo que sentimos. Claro, né? sem Agradecer, dúvida. Muito obrigado. Qual foi a última vez que eu agradeci por um serviço que me fizeram na minha casa, né, no meu trabalho, no meu colégio, por um gesto que alguém teve comigo? Qual foi a última vez que eu agradeci? Né? Ou qual foi a última vez que eu pedi perdão a alguém? Na minha família? É necessário que nós aprendamos a pedir perdão. E a família é esse lugar onde nós aprendemos isso. Eu acho interessante isso porque, assim, de fato, dentro daquilo que a gente tem conversado, né, é expressar esses sentimentos, né, um sentimento de misericórdia, de compaixão, um sentimento de amor. Quando você expressa essa vontade de perdoar e de ser perdoado, tudo isso é muito importante, né, porque a família, de fato, é o berço onde todas essas coisas podem ser aprendidas. Porque entre família você pode dizer aquilo que você quer, entre aspas, né? Pode ouvir o que não quer também, né? E aí, assim, você vai aprendendo que a sociedade também, você vai refletir lá aquilo que você tem vivido na sua família. Muito bem, estamos conversando aqui com o padre Bruno do Espírito Santo sobre essa questão da família. Algumas coisas nós já falamos, daqui a pouco a gente vai voltar. É intervalo bem rápido, a gente volta com os interativos. E, claro, peço que você continue participando, ligando para cá. E quem sabe no final do programa você não receba aí, não seja sorteado para levar para sua casa o terço e também a vela. Intervalo é rápido, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá. Para o dia nascer feliz, a qualidade do sono na terceira idade. Neste mês, Frei Rinaldo traz dicas para uma boa noite de sono.